Boa noite, querida igreja. A paz esteja com todos. Agora, a Igreja Batista Nova Vida, na cidade de Fortaleza, se localiza no bairro Palmeiras, está em suas residências, cada um cultuando a Deus, transformando do seu lar o seu altar a Deus. O seu lar agora torna-se o altar de Deus, ao qual nós iremos cultuar a esse bondoso Deus. Queremos passar algumas informações aos irmãos e amigos que o templo da nossa igreja, provisoriamente, temporariamente, está fechado, mas a igreja está aberta nas suas residências, cada crente cultuando a Deus em sua casa. Quero informar alguns irmãos que estão nos pedindo informações, como posso, além de cultuar a Deus, como posso também cultuar com minha oferta, pastor? Como eu posso entregar a minha oferta se agora o culto é em minha casa? O irmão, a irmã pode cultuar a Deus com a sua oferta, diretamente transferindo, fazendo transferência online na sua conta para a conta da igreja. Você pode pedir informações à nossa tesoureira, a Juliana, ela está disponível e durante essa semana também ela estará no colégio à disposição dos irmãos para informações quaisquer. Mas você querendo toda a informação, conta bancária e agência, tudo isso está exatamente com a pessoa responsável, tá bem? Graças a Deus, Deus é muito bom, tem sido muito bom para conosco. O culto que nós acabamos de ouvir através dos louvores, nós estamos transmitindo esses louvores por gravação, mas este agora diretamente ao seu lar, ao seu coração. Convido a todos a orar ao nosso Deus e, aproveitando a oportunidade no meu lar, convido a minha esposa, a Laura, para orar ao nosso Deus, pedindo a bênção de Deus nesta noite, que Deus possa ouvir o grande louvor, a grande adoração ao seu santo nome. Vamos orar, cada um na sua casa agora, juntos vamos orar a Deus para nós continuarmos em adoração. Feche seus olhos, se você puder, e vamos juntos orar a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos te cultuando todos juntos, através dessa nova forma de culto. Mas sabemos que os verdadeiros adoradores te adoram em espírito e em verdade. Não importa se dentro de um templo, se através de uma câmera, de um celular, de um computador, estamos juntos unidos, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu nome, te agradecer a tua proteção, te agradecer a certeza que existe, Senhor, a certeza que tu és Deus, Senhor. Não importa se na saúde, na doença, tu és Deus. Te pedimos agora, Senhor, que esteja tocando os nossos corações, de todos que estão ouvindo, para que eles tenham o conforto que vem de ti, o conforto de saber que tu estás junto, Senhor, que tu ouves as nossas orações, que tu atende. Senhor, tem misericórdia do mundo, de cada pessoa, Senhor, especialmente dos cristãos, Senhor. Tem misericórdia e age, Senhor, e traz a cura, providencia que possam ser levantadas vacinas, abençoa o pessoal da área de saúde que tem trabalhado tão arduamente, Senhor. Também aqueles que estão trabalhando na segurança, na limpeza, no abastecimento. Aquelas pessoas que precisam estar trabalhando para que possamos ficar em nossas casas. Esteja com elas cada dia, enchendo o seu coração de conforto e alegria. Obrigado por esses instantes aqui, Senhor, que podemos compartilhar juntos como igreja. Aceita o culto que vamos te prestar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom poder orar ao Senhor juntos, cada um na residência, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Gostaria de passar aos irmãos, se você deseja ter mais informações sobre o que vamos fazer, como proceder na Igreja Batista Nova Vida, entre nos nossos grupos, grupo da multimídia, grupo de juntos, grupo de geração radical e grupo mordomos. São os grupos que estão abertos nos seus online, está diretamente para lhe ouvir, lhe ajudar e lhe orientar. Gostaria nesta noite trazer a palavra de Deus ao coração dos irmãos, ao coração do amigo, ao coração daqueles que
abrem sua vida, sua mente, sua alma para ouvir a palavra. Precisamos entender que mesmo que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Isso tem que ficar em nosso coração. Mesmo que percamos toda a nossa forma de controlar, mas com certeza Deus está no controle. Nesse momento tão difícil que o mundo está passando, todos os países do mundo inteiro, estão preocupados em atender, em socorrer, em ajudar as pessoas. Não existem países preparados para esse momento dessa pandemia. Não existe. Todos estão aprendendo. Tudo isso é novo, é uma novidade. Mas Deus diz que até aqui o seu limite, o limite desse coronavírus. Então Deus dá um limite para essa doença. Pode ficar certo disso, que Ele está no controle. E nós, como humanos, estamos aprendendo a conviver e a vencer esta situação. O que Jesus diz, que nessas horas de dificuldades, não devemos tirar os nossos olhos dos céus. Os céus é de onde vem o nosso socorro. Socorro através da oração, através da súplica, através da adoração, através do louvor. O Salmos 34:19 diz: o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Esta é a palavra de Deus, promessa do Senhor àqueles que confiam na sua palavra. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz: lance sobre ele, sobre o Altíssimo, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esta é a palavra de esperança. Não aceite o desespero. Creia no Senhor dos céus e da terra. Diz um grande pregador chamado Timothy Keller. Ele diz: quando o sofrimento e a dor nos afligem, acabamos percebendo que não estamos no controle da nossa vida, nem nunca estivemos. O mundo sem Deus é como o faraó no Egito. Teme as pragas, mas não teme a Deus. Teme a Deus e vence as pragas. É assim que nós temos aprendido com a palavra de Deus. O grande pregador batista Billy Graham, ele diz: não importa quão sombria e sem esperança seja a sua vida, o seu momento, ou numa situação que possa ser, nunca pare de orar. A nossa arma, a nossa resposta está na oração. Deus é o Deus das promessas e o Deus do aconselhamento. Isaías 26:20 diz: vem, povo meu, entra nas tuas casas e fecha as tuas portas sobre ti. Esta é a hora de ouvirmos a palavra. Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo de afastar, tempo de se achegar, tempo de ganhar, tempo de perder. Aprendemos isso com a palavra de Deus. A história que nós vamos ouvir hoje é exatamente como Deus age em momentos mais difíceis. Ele agiu, Ele age e Ele agirá. Esta é a promessa dele. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Nós estamos vendo nesse texto uma história bem presente, como se fosse agora nesses dias. É uma guerra, como diz os especialistas, os líderes das nações. Estamos numa guerra contra um vírus. Nesse texto era uma guerra contra inimigos, e o vírus é o inimigo do homem, porque ele vem para matar. A história que nós estamos vendo aqui nesse texto, também o inimigo estava indo em direção a Jerusalém, em direção a Israel. A Síria tinha este objetivo, a Síria antiga. Ela vivia nessa ideologia de tomar, de vencer, de se apoderar. Vê o texto como diz, capítulo 6, 2 Reis, verso 8.
E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, Eliseu, enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão por ali. Foi uma orientação profética vindo dos céus ao coração de Eliseu para que protegesse a nação contra o mal. Nós estamos precisando a cada dia de orientações espirituais vindas dos céus, como fazer nesse momento tão difícil, que a humanidade faz a grande pergunta: ai meu Senhor, e agora o que vou fazer? Essa é uma expressão que nós temos ouvido constantemente na televisão, na mídia, em todos os canais de comunicação. Há um desespero. E agora o que vamos fazer? Porque as notícias são terríveis, são aterrorizantes. Abra, por favor, também, nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, deixe a sua Bíblia aberta e veja agora o versículo 15 deste livro. E o servo do homem, era um homem, um jovem que estava com Eliseu. E este servo de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos agora? Essa foi o clamor das palavras desse jovem ao profeta. Ai meu senhor, o que faremos agora? Talvez você esteja dizendo, talvez seus familiares estão dizendo: e o que faremos agora? As informações são de inimigos estão chegando, ou o inimigo já chegou, ou o inimigo está perto para chegar. Nós estamos ouvindo isso porque o inimigo do vírus está chegando. E aí ouvimos estas palavras: ai meu Senhor, o que faremos agora? Ou o que faremos, doutor, dessa forma? O que podemos fazer? Como vamos fazer? Veja bem o verso 16, o que diz. E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Senhor, peço que abra os olhos deste jovem para que veja. E o Senhor abriu os olhos daquele moço e viu. E aquele moço viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A grande experiência da oração. Nesse texto, o profeta ensina que a oração é a resposta de Deus para as nossas vidas. A narrativa nesse texto, uma situação totalmente desfavorável para Eliseu, para Israel. A Síria queria destruir. A Síria estava em fúria. Ela ia em direção a Israel. O rei da Síria chegou a achar que alguns dos sírios estavam passando informações a Eliseu, porque Eliseu conhecia todas as artimanhas daquele rei daquela época. Diz a Bíblia que o profeta conhecia até o que ele pensava na cama, o que ele planejava na sua cama, no seu leito, em direção a Israel. Assim dizia a palavra de Deus. O rei não entendia o que estava acontecendo. Porém, Eliseu conhecia muito bem e sabia muito bem que o Deus dos céus é o Deus que ouve as nossas orações nos maiores momentos de aflição. Deus está pronto a nos ouvir. Ele usa um texto na palavra, uma declaração dizendo: clame a mim. Esse texto eu uso muito nas minhas pregações, porque é uma resposta de Deus. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e maravilhosas que vocês não têm nem ideia, que vocês nem sabem, que vocês nem imaginam. Mas Deus é o Deus que responde às nossas orações.
É o Deus que está à porta. É o Deus que bate para nos ouvir. É o Deus que bate para entrar no nosso lar. É o Deus que bate para poder dizer bem assim: eu sou o socorro bem presente no momento das angústias. Deus é aquele que nesse momento em que a humanidade está passando, é aquele que ouve as orações dos céus e responde às orações e o clamor do seu povo. Nesse texto nós aprendemos que Deus é aquele que age na história. Ele agiu na história de Eliseu. Ele agiu na história de Israel, ele agiu na história de Moisés, ele agiu na história de Abraão, ele agiu na história de Jacó, ele agiu na história de José, ele agiu na história de Davi, ele agiu na história de Abraão, ele age na história do povo de Deus hoje e agora. Mesmo que venham estas ameaças, que sabemos que estas ameaças são toques. É como se fosse a trombeta já anunciando a chegada do grande Filho de Deus, o Messias. Mas ele diz que a sua igreja, o seu povo, estaria protegido, estaria exatamente sobre a proteção do Todo-Poderoso. Nós estamos diante de uma situação semelhante à de Josué. Podemos perguntar: e agora o que fazer? A palavra de Deus diz: ore. Ore ao Senhor. Jesus nos ensinou, quando você estiver no momento mais difícil da sua vida e quer ouvir Deus responder, entra no quarto da tua casa, ora em silêncio e Ele em silêncio vai te responder. Clamar ao Senhor é saber o segredo da vitória. Você teve vitórias em suas vidas, com certeza. A maior vitória do cristão é quando ele encontra-se com o vitorioso, o Jesus, o Cristo, o Salvador, e agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ai, meu Senhor, que faremos? Esta é a pergunta que a pessoa que não tem a experiência com Deus clama, fala, expõe e com o medo coloca-se sem saber o que fazer. Mas a resposta vem do povo de Deus. Vamos orar. A oração vai responder todas as nossas dúvidas. Todas as nossas dúvidas serão respondidas pela oração. Deus mostra ao seu povo, a todos os seus servos no mundo inteiro, a sua glória. E em que a sua glória é mais poderosa do que tudo que o povo sente no coração. Ele mostra a sua glória, a glória do Senhor, assim como ele mostrou àquele jovem a glória do seu exército de Deus para o grande livramento. Ele mostra ao seu povo. O que ele diz ao seu povo é o que disse Eliseu àquele jovem: abra os olhos para ver exatamente o poder de Deus agindo na vida do povo de Deus. Nesta noite de adoração, de culto nos lares, a grande experiência de estarmos em nosso lar, transformando o nosso lar como o altar de Deus. A sua casa agora é o altar de Deus. Uma certa vez perguntaram ao Senhor Jesus: Jesus, qual é a melhor forma de adorar a Deus? Qual é a melhor ou perfeita forma de adorar a Deus? É ali naquele templo? E Jesus olha para aquelas respostas, aquelas pessoas ansiosas, porque achava que só no templo Deus podia agir. E Jesus responde: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não importa o lugar, importa que o seu coração esteja adorando ao Senhor. Que Deus abra a sua visão, que Deus abra a visão do seu povo. Não tenha medo das notícias que saem nas televisões ou em quaisquer forma de noticiário. Não tenha medo. A visão de Deus na vida daquele jovem foi a resposta para ele. A Bíblia diz que ele começa a contemplar a resposta de Deus quando ele olha para o alto, quando ele olha para cima.
um exército celestial estava protegendo Eliseu, estava protegendo Jerusalém, e o rei de Jerusalém. Também, quando olhamos para o alto em oração, em adoração e louvor, nós recebemos de Deus toda a sua resposta e a proteção. E vemos os anjos de Deus, e podemos ver os anjos de Deus respondendo, atento à ordem de Deus a nosso favor. Deus está com seu exército celestial, protegendo o seu povo. Ele diz que até o dia final Ele estará conosco. Aquele jovem profeta observou e ouviu de Deus e transmite àquele jovem moço sem experiência com Deus. Ele diz assim: os que estão conosco são muito maiores dos que estão para nos atingir. Deus está nos dizendo, como somos pequenos, nesse momento dessa pandemia, o mundo percebe quanto é pequeno, quanto é limitado, quanto é frágil. O nosso dinheiro, nossa força, nossa vaidade, tudo agora é pequeno. Tudo é pequeno diante de Deus. Somos todos pó, e finitos e pequenos. É hora de nos entregarmos cada vez mais, entregarmos por completo, crendo na ação de Deus em favor de sua igreja, de seu povo e daqueles que creem em seu nome. É hora de adorar e louvar o nome do Senhor Todo-Poderoso, que está no trono dos céus e está em nosso coração através do seu Espírito Santo. Esta foi a promessa de Deus. Daniel, capítulo 12, verso 1 diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Amém. Glória a Deus por isso. Por isso, povo de Deus, não tema, crê somente. Esta sempre foi a palavra, ou estas sempre foram as palavras do Senhor Jesus. Não temas, crê somente. Sabemos que as trombetas já estão tocando, anunciando que Jesus está voltando, que Ele já está em pé, esperando só a ordem do Pai. As trombetas estão anunciando que o reino de Deus já chegou e o juízo dele já está próximo. Senhor dos senhores e Salvador eterno, este é o Jesus que está pronto para voltar como rei, como juiz. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Amém, Senhor. Vou encerrar nesta noite esta palavra, mas que fique em seu coração. Houve um momento que João escreve exatamente o final da coisa, o final da história, o final que é o início de tudo. Ele escreve no livro de Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14, e diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de brancos são aqueles que passaram pelo sangue de Jesus, que foram lavados. Um dos anciãos me falou: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são eles? E de onde vieram? E ele responde, e disse o Senhor Jesus: tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e branquearam no sangue de Jesus. A vitória é certa. A palavra já está determinada. A vitória já está determinada pelo nosso grande Rei, pelo nosso grande Senhor, pelo nosso grande Deus, pelo Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que se entregou, que lavou as nossas vidas com o seu sangue. Agora, brevemente,
nós teremos essa grande vitória e veremos e estaremos junto dele para a glória e honra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Baixe sua fronte. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por tudo que está acontecendo, porque Ele está no controle. Ele está movendo médicos, Ele está movendo pessoas da saúde, Ele está movendo pessoas voluntariamente especialistas nestas áreas. Deus está movendo. Ele não parou de agir. Ele age no coração humano, no coração do homem de paz, do homem que o crê, de homem que o teme. É assim que Ele usa os homens para abençoar os homens. Vamos orar. Pai dos céus, te agradecemos porque nesta noite a nossa casa se tornou, ó Deus, o altar de Deus, para a glória do Teu santo nome, para louvor do Teu santo nome, para edificação do Teu santo nome, para exaltação do Teu santo nome. Pai dos céus, cremos que tudo o que ocorre, tudo o que está ocorrendo no mundo, está sob o Teu controle, e o Teu povo estará sempre abençoado, protegido, todos aqueles que creem na Tua palavra. O Senhor falou ao Teu servo Eliseu: mostra, Eliseu, o que eu posso fazer e o que eu estou fazendo pelo meu povo. Pai dos céus, mostra ao Teu povo que nesta hora o Senhor está agindo para a glória do Teu nome, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gostaria de dizer à igreja que continue orando durante a semana pela igreja, pelos nossos irmãos, por aqueles que estão trabalhando, ajudando, abençoando os outros. Esteja em oração em favor da igreja do Senhor Jesus em todo o mundo. A igreja do Senhor Jesus está em todo o mundo reunido, orando, louvando, engrandecendo o seu nome. É assim a função dela, abençoando a todos. Nós te agradecemos pela atenção e que Deus possa, durante esta semana, estar no seu lar. Seu lar agora é o altar de Deus. Aproveite os momentos com seus filhos. Aproveite o momento com sua família. Aproveite o momento de ler um bom livro. Aproveite o momento agora de estar desfrutando com a sua família. Que Deus lhe abençoe. Uma boa noite. A paz esteja com vocês.